Olá pessoal, professora Carolina Arantes aqui. Vamos então voltar para a nossa temática de mecanismo de desenvolvimento limpo e aí a gente vai agora então fazer questões sobre esses temas, tá bom? Sobre esse tema, na verdade, tá? Então vamos começar aqui com as questões que têm sido cobradas. Vou começar com questõezinhas mais antigas e a gente vai depois passar para questões mais recentes. Com relação ao MDL, julgue os itens que se seguem. A atividade de projeto deve contribuir para o desenvolvimento sustentável do país, no qual venha a ser implementada, demonstrando benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo, relacionados com a mitigação da mudança do clima. E aí, o que você acha disso aí? Tá certo ou tá errado? Questão certinha, né? Então é isso mesmo, a atividade tem que garantir esse desenvolvimento sustentável onde ela está sendo implementada. Inclusive, a própria instituição lá, né, sede do país tem que mandar uma carta, falar, olha, não contribui para o desenvolvimento sustentável. Então tá certo. Número 2. Para contribuírem com atividades das partes do anexo 1 e da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, podem participar de uma atividade de projeto de MDL somente as partes não anexo e entidades públicas ou privadas. Vamos lá, o que você acha disso daí? Se eu tenho um projeto de MDL, o que ele está me falando é o seguinte, olha, eu tenho um projeto de MDL. Tem um povo aqui que a gente chama de partes. Eles assinaram um documento em algum momento, tá? E eu tenho as não partes. Eles não assinaram esse documento, mas eles ficam aqui então ajudando de alguma forma, tá? E aí eu vou ter aqui entidades públicas e as entidades privadas também. Ele tá me falando que só esse povo e esse povo pode participar do MDL, tá certo? Não, esse povo aqui também pode, né? Eles podem participar do projeto de forma colaborativa. Eu posso ter participação de todo mundo aqui, tá? Normalmente a gente tem entidade privada que estão em países não parte, tá? Mas os países parte também podem participar do projeto de MDL. Então essa questão aí tá errada. No âmbito do MDL, o termo linha de base de uma atividade do projeto refere-se ao cenário que representa de forma razoável as emissões antrópicas de gases de efeito estufa que ocorreriam na ausência da atividade do projeto proposta, incluindo-se emissões de todos os gases, setores e categorias listados no Protocolo de Kyoto. Isso é a linha de base? Lembra que eu fiz o desenho para vocês? Linha de base é, olha, aqui a gente tem a emissão X, tá? Então, sem o projeto, essa emissão continua X. Se eu implemento o projeto, essa emissão tem que ser de menos X para baixo, tá? Então, é isso aí mesmo, linha de base. Bora, então, para mais uma. Com relação às informações da tabela acima e a assuntos relacionados ao mecanismo de desenvolvimento limpo, julgue os itens. O MDL, definido no Protocolo de Kyoto e regulamentado no Acordo de Marrakech, é o único mecanismo de redução de emissões e ou aumento na remoção de CO2 que permite a participação de países em desenvolvimento como o Brasil. E aí, o que você me fala? Você acha que isso é verdadeiro ou é falso? O MDL realmente foi lá definindo o protocolo de Kyoto, ele foi regulamentado no Acordo de Marrakech e a ideia principal dele é essa. Antes do MDL, os países em desenvolvimento não conseguiriam participar nas reduções. Então, essa foi uma forma de fazer com que esses países participassem. Então, tá certinho isso daí, tá? Vamos lá, então, número 5.
O mecanismo de desenvolvimento limpo foi criado em conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas com o objetivo de ajudar os países a cumprirem as metas estabelecidas no artigo 12 do Protocolo de Quioto. Objetivamente, o MDL consiste em quê? Vamos lá. Implementação de projetos em países em desenvolvimento, com a finalidade de reduzir as emissões de gás de efeito estufa, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável local. Para mim, isso que está ótimo, né? É isso mesmo aí que é o MDL. Vamos ver as outras. Destinação de recursos geridos pelo Banco Mundial para disseminação da agricultura familiar. Não tem nada a ver. Substituição da matriz energética hoje existente em países plenamente desenvolvidos? Não. O foco do MDL é justamente país em desenvolvimento. Elaboração dos padrões de vida das populações, elevação dos padrões de vida das populações de países pobres que vivam em situação de risco social mediante financiamento de programas de transferência de renda. Também não tem nada a ver com o MDL isso aqui, tá? Bora então aí para o próximo. Os projetos do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo podem basear-se em fontes renováveis e alternativas de energia, em eficiência e conservação de energia ou em reflorestamento. Existem regras claras e rígidas para a aprovação desse projeto no âmbito do MDL. Com relação a projetos de florestamento ou reflorestamento, julgue os próximos itens. A quantia líquida de gases de efeito estufa removida por sumidouros na linha de base é a soma das mudanças nos estoques de carbono nos reservatórios, dentro dos limites de projeto que teriam ocorrido na ausência da atividade de reflorestamento ou florestamento. Então, vamos lá. O que essa questão aí está me falando? Quando eu falo de florestamento e reflorestamento, eu não estou falando em emissão, eu estou falando em remoção. Eu estou removendo, né? Removendo gases de efeito estufa da atmosfera, não é isso? Então, beleza. Então, eu estou removendo esses gases da atmosfera. Então, a minha linha de base aqui... Opa! Sumiu a caneta. A minha linha de base aqui é o quê? A minha linha de base é o que eu teria, né? Se eu não tivesse o projeto. Então, na ausência do projeto, o que eu teria de remoção? Estou esperando a caneta voltar aqui, tá, gente? Então, o que eu teria de remoção se eu tivesse aqui, então, uma linha de base, né? Falando dessa linha de base. O que a gente teria de remoção? Ora, sem o reflorestamento, sem o projeto, eu teria 0 de remoção, né? Teria nada de remoção. Então, com o reflorestamento, o que eu vou ter? Eu vou ter 0 mais alguma coisa que vai vir ali do reflorestamento. Vocês concordam comigo? Então, a questão está me falando justamente isso. É a quantidade líquida que é removida, né? Aqui, essa linha de base é a soma das mudanças no estoque de carbono nos reservatórios, se esse projeto não tivesse sido implantado, tá? Então, a gente tem aqui essa questão como questão certa, beleza? Bora, então, aqui para mais uma. É o mesmo o enunciado, então não vou nem ler ali o enunciado, tá? As denominadas atividades de pequena escala de florestamento e reflorestamento de um projeto de MDL são aquelas que resultam em remoção antropogênica líquida de gás de efeito estufa em quantidades inferiores a 5 quilotoneladas de CO2 por ano e são desenvolvidas e implementadas por comunidades ou indivíduos de baixa renda, conforme definido no país hospedeiro do projeto. Professora, você não falou isso, estou falando agora, tá? Então, quando a gente fala de florestamento
e reflorestamento, lá dentro do MDL a gente tem atividades que a gente considera de atividade de pequena escala. Para esses projetos de florestamento e reflorestamento, o que é considerado pequena escala? Abaixo de 8 quilos, toneladas, nem sei se é assim que abrevia isso aqui, de CO2 por ano, quer dizer, então é uma remoção baixa, tá? E mais plus indivíduos de baixa renda. Pronto. É isso aqui que eles consideram como pequena escala, tá? Então, tá aí mais uma coisa que você aprendeu agora. Bora para mais uma. Mesma lá cor, mesma enunciado. Validação é a garantia feita por escrito pela entidade operacional designada de que as atividades de florestamento ou reflorestamento de um projeto de MDL alcançaram as quantias antropogênicas líquidas de gás de efeito estufa removidas por sumidouros desde o início do projeto. E aí? O que você me fala? Olha, para responder essa questão, eu vou até te voltar aqui, ó. Vou voltar aqui nesse quadrinho para... Oh, gente. Aonde que tá a validação aqui? Aonde que a gente tá vendo validação aqui? Aqui, ó. Validação, tá? Quem que faz validação? A entidade operacional designada. Então, ela emite esse relatório de validação lá pro Conselho Executivo, tá? É com esse relatório de validação que o Conselho Executivo vai conseguir julgar, né? Então, se isso está certo, se não está certo, se conseguiu alcançar ou se não conseguiu alcançar, tá? Então, vamos prestar atenção ali na questão, que essa questão é bem pegadinha. Onde que a gente tá? Tá aqui. Então, essa validação é a garantia feita por escrito? Não, tá? O relatório de validação, ele é emitido lá pela entidade operacional designada, mas ele leva todas essas informações aqui. Quem garante, o problema é só isso aqui, ó. Quem garante que teve ou não redução, cadê aqui, ó? Que foi removida a quantidade necessária, foi removida, quem garante é o Conselho Executivo. Não é ele que vai emitir o negócio? Então, quem garante é ele. É só por isso que essa questão tá errada, tá? Bora aí para mais um. À medida que o conhecimento sobre a gestão de resíduos avança, muitos aterros sanitários encerrados no mundo estão sendo transformados em lindos parques públicos e reservas naturais. Esse é o caso do Washington Arboretum Park, nos Estados Unidos da América, onde antes havia um aterro sanitário, Miller Street Dump. Desativado em 1936, a área foi impermeabilizada e recebeu uma camada de solo e grama e hoje abriga mais de 40 mil árvores e arbustos. Para viabilizar essa transformação do espaço urbano, alguns cuidados são necessários durante a operação do aterro e após a sua desativação. Considerando as informações apresentadas no texto e os aspectos relacionados à gestão ambiental, ecologia, população, comunidades, quer dizer, tudo. Julgue os itens. No Brasil, então é o que interessa. No Brasil, o aproveitamento energético do biogás gerado em um aterro, transformando-se em metano em CO2, é considerado uma alternativa viável em projetos que incluam um mecanismo de desenvolvimento limpo.
que eu te falei que era o primeiro projeto de mecanismo de desenvolvimento limpo no Brasil? Justamente isso aqui, tá? Conversão de metano ali para energia, né? Biogás. Então, tá certinho isso daí. Beleza? Vamos para mais um. Os países em desenvolvimento deverão utilizar o MDL para promover o desenvolvimento sustentável. Desta forma, os projetos de MDL foram divididos da seguinte forma. Como que esses projetos foram divididos? Energia ambiental, biogás e conservação de energia. Fontes renováveis e alternativas de energia. Eficiência e conservação de energia. Reflorestamento e restabelecimento de novas florestas. Parece que aqui tem mais coisa do que eu preciso, né? Fontes não renováveis, tá no MDL? Não, né? Fontes renováveis e reflorestamento e restabelecimento de florestas, energia ambiental e conservação de energia. Então, vamos lá. Quando a gente fala lá, né, dos aspectos possíveis, das atividades possíveis do MDL, a gente fala primeiro aqui de fontes alternativas de energia. A gente fala de eficiência energética, de certa forma, quando fala lá, né, de melhorar os serviços. E a gente fala de reflorestamento e estabelecimento de florestas. Essa questão é boa? Não é, mas é a que está melhor aqui, tá? Então, a resposta certa aí seria a letra B. A gente tem energia ambiental como uma alternativa lá? A gente não tem. O biogás até entraria e a conservação de energia de certa forma. Eficiência energética tem, isso aqui tem. Fontes renováveis tem, reflorestamento tem, mas aí aqui ficou faltando uma parte importante, que é essa parte de conservação de energia. Energia ambiental a gente não fala lá também. Então é isso aí que tá errado, tá? Bora então para mais uma. Com relação ao MDL, criado na Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, analise o que está abaixo. Ele quer o que é incorreto. Presta atenção nisso, hein? Vamos lá. O MDL tem por objetivo ajudar os países a cumprirem as metas estabelecidas no acordo, no artigo 12 do Protocolo de Kyoto? Tem isso aí sim. Consiste na implantação de projetos em países em desenvolvimento, com a finalidade de reduzir emissões de gás de efeito estufa, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável local. Beleza? Definição maravilhosa disso daí. Promoção dos padrões de vida das populações de países em desenvolvimento que vivam em situação de risco mediante financiamento de programas sociais. Vira e mexe, ele traz isso aí, né? MDL não tem nada a ver com isso aqui não, tá? Então essa aqui estaria errada. Implantação no país de um modelo de desenvolvimento sustentável que sustasse a destruição da fauna e da flora em ambientes tropicais responsáveis pela diminuição da degradação ambiental. Eu não consegui nem entender a frase. Vamos lá. Implantação no país de um modelo de desenvolvimento sustentável que sustasse a destruição da fauna e da flora em ambientes tropicais responsáveis pela diminuição da degradação ambiental. E para mim está errado, né? Então, assim, o MDL, ele não foca tem, né, o desenvolvimento sustentável, mas assim, não é um foco em biodiversidade, fauna e flora, ele é um mecanismo de desenvolvimento limpo, ele foca em quê? Gases de efeito estufa, tá? Então, por mais que tenha, né, um efeito aqui na flora, na remoção de gases, aqui para mim tá feio. A ideia central do MDL consiste, deixa uma perguntinha aqui assim pra gente ver se tem. Em cada tonelada de CO2 deixada de ser emitida ou retirada da atmosfera por um país em desenvolvimento, poderá ser negociada no mercado mundial, criando um novo meio de emissões globais. Beleza, é isso mesmo. Para cada aquele
certificado que é emitido, ele é para cada uma unidade do certificado é 1 tonelada de CO2 que deixa de ser emitida, tá? Então, eu consideraria a 3 e a 4 certo, errada. É isso aí. Letra A, tá bom? O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo foi criado pelo Protocolo de Kyoto e para auxiliar nos processos de redução de gases de efeito estufa e de captura de carbono. Sobre esse mecanismo, assinale a alternativa que é incorreta. O Conselho Executivo do MDL numerou 15 setores onde os projetos de MDL podem ser desenvolvidos. Entre os 15 setores estão gestão e tratamento de resíduos, reflorestamento e florestamento, geração de energia. Maravilhoso. É isso aí mesmo, tá? Ah, professora, você não falou que eram 15. São 15. Tem 15 setores. Os mais importantes é isso aqui mesmo, tá? Na verdade, faltou aqui a parte de redução, né? Controle, conservação de energia. Mas, entre eles, ele falou, entre eles. Então, entre eles tá isso aí mesmo. Letra B. O Conselho Executivo do MDL emite as reduções certificadas de emissões logo após a validação do projeto do MDL. E aí? É logo após a validação? Não. Não é logo após a validação. A gente tem a validação e a gente tem o monitoramento, tá? Então, essa aqui é a que tá errada. O primeiro projeto do MDL no Brasil e no mundo associou a redução de gases de efeito estufa e a geração de eletricidade com biogás e a eliminação de um lixão que foi substituído por um aterro sanitário em Nova Iguaçu. Beleza. Cada tonelada de dióxido de carbono equivalente reduzida ou removida na atmosfera corresponde a uma unidade denominada redução certificada de emissão. Beleza. São etapas das atividades do projeto, devem passar antes da emissão da redução certificada de emissão. Elaboração do documento de concepção do projeto, validação, aprovação pelos países de origem, registro no Conselho Executivo, monitoramento e verificação da certificação de reduções de emissão. Beleza, tá certinho também. Próxima. Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, assinada pelo Brasil na Rio 92, trata do aquecimento global resultante do aumento da concentração de gás de efeito estufa. Sob o Protocolo de Kyoto, um tratado complementar à referida convenção, assinale a alternativa que é incorreta. A possibilidade de a utilização de absorção de CO2 pelas plantas no processo de fotossíntese foi prevista no protocolo. Sim, você não viu aqui protocolo de Kyoto, mas eu estou te falando que sim. As variações líquidas das emissões de gases de efeito estufa por fontes ou remoções por sumidouros devem ser computadas para o atendimento das metas de redução de cada país desenvolvido também. As metas estabelecidas no Protocolo de Kyoto se aplicam aos países desenvolvidos elencados no anexo do referido protocolo. O Brasil não tem compromisso de redução ou eliminação de emissões de gás de efeito estufa, pois é considerado país em desenvolvimento, beleza? Por isso também que o Brasil quis colocar ali, né, uma alternativa que seria o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Com o Protocolo de Kyoto foram criados 4 mecanismos de flexibilização para países desenvolvidos, denominados Comércio Internacional de Emissões, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, Implementação Conjunta e a Inspeção da Saúde Pública pelos efeitos da poluição. Esse aqui que tá errado, tá? A gente tem, aqui o que eu queria mostrar para vocês é que é sim um mecanismo, né? É sim, na verdade, um mecanismo que foi criado ali pelo Protocolo de Kyoto, mas nem todos aqui foram pelo Protocolo de Kyoto, tá? E aí aqui embaixo, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo é o que mais interessa ao Brasil.
pois permitirá a certificação de projetos de redução de emissão no Brasil e posterior venda de certificados para serem utilizados pelos países desenvolvidos como modo de suplementar e desenvolverem cumprimentos de suas metas. Então essa aí tá certa também, a resposta seria a resposta D. Com isso a gente encerra essa aula sobre mecanismo de desenvolvimento limpo. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.